Queria saber do casal, qual é a maior dificuldade hoje na música, na área gospel? Qual é a maior dificuldade de vocês hoje? É que eu te mando? Pode. Assim, o meu pensamento, né, na verdade, muita coisa mudou no meio evangélico em relação à parte musical. Assim, a gente é do tipo de cantor mais tradicional, entendeu? A gente não é igual muitos hoje são. É aquele negócio de vai lá na frente e tal, cheio de palavras de efeito para poder mexer com o coração da pessoa. Porque a gente, infelizmente, a gente sempre conversa muitas coisas lá em casa. A gente está vivendo uma época em que as pessoas dependem do que eu falo para poder adorar. Depende da atitude, do gesto que eu faço na igreja para poder se lançar diante de Deus. Quando, na verdade, quando você realmente é um adorador de verdade, você não depende da minha atitude para você adorar. Se eu começar a louvar que você vê que realmente se eu tenho unção ou não, você vai sentir, você vai adorar a Deus. Eu falo porque quantas das vezes eu quando na época de tocar fora por aí, já teve pregadores de o camarada às vezes ficar 2, 3 horas gritando ali e você não sentir nada. E ninguém entende o que ele está falando. E às vezes o camarada com meia horinha ele começa a ser usado por Deus ali, naquela simplicidade, você começa a chorar sentindo a presença de Deus. Então hoje em dia o pessoal é assim, se você fizer isso aqui, se você tomar esse rumo aqui na parte do louvor, você é bom. Ou se você chegar ali, pegar o microfone e rodar a igreja toda, botando na mão de um e de outro, porque infelizmente tem aquela questão, a pessoa começa a cantar um hino aqui de efeito aqui, ele fica observando se tem alguém chorando na igreja. Se ele chorou, se ele vê que alguém chorou, ele senta lá, ele vai lá perto da pessoa lá e senta do lado. Ele começa a cantar, tá chorando porque... Aí começa aquela coisa. E essas coisas assim, pra mim, não, assim, eu não consigo engolir essas coisas. Uma coisa que a gente sempre conversa junto. A nossa vida é eu e ela direto mesmo. A gente fala, eu sempre falo com Deus, Senhor, se for para mim viver dessa forma aqui, eu não concordo com esse tipo de situação. Porque eu sei que quem tem que aparecer é o Senhor. Infelizmente, a gente está vivendo uma época que as pessoas estão colocando no papel do Espírito Santo. Meu Deus. Porque eles querem falar palavras de efeito, quando na verdade não é eles que têm que fazer nada. É o Espírito Santo de Deus que tem que trabalhar. Então não adianta. Eu posso fazer 1000 coisas, a pessoa chorar, a vida da pessoa chorou naquele momento, sai dali, vai a mesma coisa. Às vezes você não precisou falar nada, você não precisou nem tomar nenhuma atitude diferente. E o Espírito Santo vai lá e toca de tal forma que transforma e a pessoa tem uma mudança de vida. Infelizmente, a gente, em relação a essa questão que você falou aí, eu penso dessa forma, a gente tem vivido isso aí. As igrejas que a gente vai, às vezes até a gente fica até assim, pô, como é que pode? A gente não consegue ser desse jeito de ver o povo ali, que a gente pega o microfone e a pessoa não está sentindo nada ali, está sentado, não sente nada. Pegou o microfone, parece que o Espírito Santo de pessoa nela se levantou e lá tocando todo mundo lá e vira um negócio só... E uma vez falaram pra gente, vocês têm que mudar o jeito de vocês. Assim que a gente começou, né? Falaram pra gente, vocês têm que mudar o jeito de vocês. Não tem que... Falei, não, mas a gente não consegue. Se eu fizer, não é de mim. Não vai, todo mundo vai perceber. Eu falo até hoje. Falei, as pessoas vão perceber que não sou eu que estou fazendo. Tem gente que tem o chamado pra isso, né? Que vai chegar ali na frente, porque a gente também não pode generalizar, né? A gente sabe que tem. E também tem aquelas pessoas que realmente são usadas por Deus para poder fazer essas coisas. Chegar, porque a gente precisa, né? Entregar aquilo que Deus dá para a gente poder falar. Mas a gente mesmo, só mesmo se for muito em Deus que tocar assim, vai. Aí a gente vai. Mas fora isso, a gente sobe ali, canta, entrega aquilo que Deus deu pra gente no louvor. Se tiver que trazer uma ministração, trazer uma palavra, a gente traz, a gente deixa ali para abençoar as vidas, mas a gente não é aquele negócio de vai, faz. Não, a gente canta sempre assim, não é mansidão. O povo fala, vocês são mansos, falei somos. É uma palavra interessante que eu escutei uma vez, que o rapaz, um pregador, ele falou o seguinte, todas as vezes que você vê uma pessoa exigindo muito da igreja, que levanta, glorifica, às vezes ele está trazendo mais de si do que de Deus. Porque quando você não exige nada das pessoas e as pessoas sentem, você está trazendo mais de Deus do que dele. Porque quando você traz de Deus, quando é o Espírito Santo de Deus, você não precisa se esforçar em muita coisa, não. Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai lá e entra e trabalha. Agora, quando a pessoa força uma situação, ele está trazendo mais dele do que de Deus. É como se ele se colocar na frente de Deus e o Espírito Santo fica lá atrás. Pô, já que tu quer fazer, então faz aí. Infelizmente, é uma realidade hoje em dia. Mas, foi o que ela falou... A gente não vai generalizar, a gente sabe que tem homens de Deus e mulheres de Deus também que têm as suas formas de Deus trabalhar na vida deles. Mas... Fica à vontade. E entra também a questão, às vezes, também do... Assim, a gente conversa também muito sobre isso. O apoio, né?
Às vezes a gente até fala assim, muito sobre o meio secular. Porque às vezes muitas pessoas no meio secular, uma impulsiona a outra a subir. É verdade. Né? Eu falo até mesmo com algumas amigas minhas que também cantam, né? Pregam, a gente fala. Lá no mundão o povo tá assim, ó, eu cantei, eu tô aqui, eu cheguei no meu patamar da fama. Então agora eu vou lá no meu compositor, que ele também tem um desejo de cantar, e vou trazer ele, vou apadrinhar ele. E no meio evangélico não é isso, né? É um querendo esfaquear o outro. Opa, tu não pode chegar aqui não. Meu Deus. Desse jeito, é um querendo derrubar o outro. Então eu falo, o povo às vezes não sabe somar, eles só sabem dividir. Eu creio. Parece que a seara é pequena, né? A seara é isso pequena aí. e tem muito trabalhador. Quanto mais eu derrubar os trabalhadores, mais tem espaço para mim. E não é assim, E né? A é gente sabe que complicado. é grande, né? Se todo mundo realmente se prontificar a fazer a obra de Deus com dedicação de verdade, tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem um espaçozinho para poder trabalhar. E ele falou ali, e é verdade.